Senhor, nós agradecemos a Ti por Tua palavra, pela oportunidade de ouvirmos o Teu Espírito nos ensinar como é que se vive no reino do céu. Queremos ouvir a Tua voz, entender a Tua palavra e sermos obedientes a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu vou pelo menos iniciar, não sei se vai dar para concluir, um ensinamento a respeito do mundo do espírito, o mundo do homem espiritual. E eu vou seguir os versículos que o Espírito Santo está me dando. Há muitos versículos. Você pode procurar na sua Bíblia ou não. Mas eu vou seguir a sequência que o Espírito Santo vem me dando, para que possamos ter um entendimento completo de o que Jesus Cristo realmente fez por nós quando morreu na cruz e como é que possamos viver neste mundo que é tão diferente do mundo em que vivíamos antes de nascermos de novo. Abra sua Bíblia em João capítulo 17. Se você não tiver a condição de acompanhar na Bíblia, isso vai ser gravado e terá um texto escrito disso exatamente da mesma forma. João 17, versículo 14 em diante. Jesus falando ao Pai, orando pelos discípulos, disse: Dê-lhes a tua palavra, ó Pai, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Estamos considerando o mundo, um mundo diferente que é o nosso mundo. João 15, Jesus fala isso exatamente com os discípulos, diretamente a eles. E fala uma coisa meio assustadora. Versículo 18 do capítulo 15, João 15, 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Observe que tantas vezes Jesus fala a palavra mundo. Nós temos uma tendência de esquecer como Jesus está ensinando de uma condição que não existe normalmente. Agora olha João 8, 23. Foi nesta sequência que o Espírito Santo vem me dando. João 8, 23. Ele está falando com o povo descrente agora, o povo que não anda na palavra, não cristão. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então, no ensinamento de Jesus é muito claro que existem duas condições de vida.
o mundo que é daqui, que está ao nosso redor, e um outro mundo, um mundo diferente, em que está o cristão. No momento em que você nasce de novo em Jesus Cristo, você se acha inserido num outro mundo, que nós chamamos do mundo do Espírito, ou do mundo espiritual. Que tipo de mundo é este? Como é que poderíamos analisar e descrever este mundo? Olha Efésios capítulo 1 agora. Efésios capítulo 1. Eu vou procurar ir devagar, mas há muita coisa para falar. Mas se eu não terminar hoje, eu termino semana que vem. Efésios 1. Só não. Não. Eu volto sexta-feira. Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, ou em algumas versões é toda sorte de bênção, que eu prefiro esses outros. Todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo. Vou repetir. O apóstolo Paulo está procurando nos dar para entender que tipo de mundo é o mundo do cristão. Vou de novo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção, ou todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. E continue no capítulo 2, versículos 6 e 7. Depois eu vou ler tudo junto. E nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Agora, volto novamente para Efésios 1 e eu vou ler juntos. Efésios 1, 3 e continuar no 2, 6, que você vai ver como é que é completo. O interessante é que se você ler Efésios a partir do primeiro capítulo e vai lendo direto, o que Paulo começa no dia 3, no versículo 3, ele continua, mas é muita coisa, por isso que eu dou o pulo. Mas tudo é uma coisa só. Então, Efésios 1, 3 diz novamente: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, toda sorte de bênção, nos lugares celestiais em Cristo, versículo 6 de capítulo 2, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. O nosso mundo, o mundo do homem espiritual é uma condição fantástica, mas ponha fantástica nisso, de toda sorte de bênção em lugares celestiais. Isso não está falando do céu, não. Nos lugares celestiais, eu explico isso depois. E quem nos fez, Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos fez sentar em lugares celestiais. Ora, você não está sentado no céu, tá? Assim, aparentemente não. Mas você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Se vocês querem virar essas cadeiras, podem virar mais para cá, porque é muito mal arrumado. Deus abençoe vocês. Esses lugares celestiais em Cristo são condições que Jesus nos deu em que todo aquele que é nascido de novo pode viver. Mas você pode me dizer, mas irmão Bernardo, sim, você fala em toda sorte de bênção. Você fala que nós estamos em lugares celestiais, Deus nos fez sentar lá. E você diz que nós somos ressuscitados. Como é isto? Como é que eu, João Ninguém, posso entender isto? Como é que eu posso realmente viver nesta verdade? Se isso é verdade, eu preciso saber como é que eu entro nisso agora. Como é que eu vou viver de verdade em toda essa condição que nós chamamos do mundo espiritual? 1 Coríntios, capítulo 2, foi o próximo versículo que o Espírito Santo me mostrou. Para os irmãos que chegaram agora, eu estou passando os versículos que o Espírito Santo foi me ensinando a respeito do mundo espiritual, o mundo do homem espiritual. 1 Coríntios, o capítulo 2. Vocês sabem que eu já li isso muitas vezes aqui, mas eu vou ler até que nós entendamos isso. 1 Coríntios 2, versículo 9 em diante. 1 Coríntios 2, 9. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Eu não gosto dessa versão da minha Bíblia nova, não. Eu vou voltar para aquela velha. E não subiram ao coração do homem, são as que Deus já preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Há uma maneira de nós aplicarmos ou entendermos na prática o mundo em que estamos inseridos como cristãos. Infelizmente, nós temos uma grande dificuldade de nos desligar do mundo ao nosso redor. Isto é um empecilho e vai ser uma dificuldade sempre. Mas, se nós prestarmos atenção ao Espírito Santo, Ele e só Ele, mas não tem ninguém que possa, só Ele vai poder nos fazer entender o que são toda sorte de bênção, em Efésios, o que são os lugares celestiais em Cristo Jesus, em que nós somos sentados, e o que é ser ressuscitado com Cristo. Esses três fatos são chamados pelo apóstolo Paulo de mistérios. Coisas que o homem não pode nem entrar na cabeça dele. E ele nunca enxerga pelo olho e não vai ouvir alguém gritar para ele. Oh, irmão, é só o Espírito Santo que pode lhe mostrar o que Deus fez com você em Jesus Cristo. O que foi dado gratuitamente por nós quando Jesus Cristo morreu. Só o Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo vai lhe mostrando isso através da palavra.
como Ele começou a me mostrar hoje e como é que eu vou seguir os passos. Esta forma que eu estou explicando para você é a maneira que o Espírito Santo usa para poder nos mostrar que são toda sorte de bênçãos. Quais são os lugares celestiais em Cristo Jesus e o que é ser ressuscitado em Cristo. Este mundo em que nós vivemos como cristãos. É pelo Espírito Santo e, eu repito, é só pelo Espírito Santo. Não se engane. Nenhum homem pode te mostrar estas verdades. Eu posso compartilhar com você o que eu vejo, mas o que vocês recebem é filtrado por minha cabeça ou minha falta de fé, porque minha fé não alcança tanto. Então eu só vou poder estimular você a entrar no Espírito Santo e ouvir a Ele, e como isso é necessário. Você nunca vai entrar na realidade do mundo espiritual se você não cultivar e fortalecer o seu espírito. Você sabe que você fortalece o seu espírito orando no Espírito. Mas isso é de suma importância. Você observou uma coisa? Ele disse que nós, pelo Espírito Santo, podemos conhecer o que Deus já preparou para nós em Cristo. Aqui em 1 Coríntios 2:9 ele diz que Deus já preparou. Você está lembrado de uma ocasião quando Jesus falou da parábola das bodas? Bodas do grande rei. Será que você lembra? Em Lucas 14:17, se você quiser olhar. Jesus disse que um grande rei fez umas bodas para o seu filho. E mandou os servos chamar os convidados. E todo mundo é convidado. Todo mundo que você vê é convidado para entrar nessa festa. E então os mensageiros foram chamar os convidados. Vinde! Por quê? Ele disse, porque já tudo está preparado. Só participar. A mesma palavra que se usa aqui em 1 Coríntios 2:9. Nós, pelo Espírito Santo, estamos ouvindo a mensagem, vinde para tudo que eu já preparei para você. Tudo está preparado. Eu quero que você participe. Daqui um pouco eu vou falar de mundo sem limites. Infelizmente, nós colocamos tanto limite em Deus por nossa incredulidade. Deus em Jesus Cristo fez infinitamente mais do que nós podemos imaginar. E tem pessoas aqui que têm uma imaginação muito fértil. Sabem imaginar muita coisa, mas nunca vai poder imaginar o que Deus fez em Cristo Jesus para aqueles que creiam, para aqueles que o temem. Então, o que acontece é que o convite do Espírito para você é: venha passar mais tempo comigo, porque eu vou te mostrar o que eu já preparei, a festa do Espírito. Você já pensou uma vez por que é que muitas pessoas não entendem a Bíblia? Eles leiam. Tem pessoas nas igrejas que leiam muito. Todo dia estão lendo, mas não entendem nada. Por quê? Por que é que alguns entendem, outros não entendem? Você tem resposta? Por que é que as pessoas não entendem a palavra, a verdade? Verifique nesse mesmo capítulo,
1 Coríntios 2, o versículo 14. 14, eu vou começar no versículo 14 e terminar no 13. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. A minha Bíblia direita diz, não pode compreender. E não pode mesmo, não tem jeito. Por quê? Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Eu estou em 1 Coríntios 2, versículo 14. Vou tornar a ler. Ora, isso que ele quer dizer, preste bem atenção. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E a última frase do versículo anterior, 13. Eles se discernem espiritualmente comparando as coisas espirituais com as espirituais. Deixa eu ver se eu explico isso para vocês um pouquinho. O maior problema de todo cristão, que ele procure comparar o mundo do Espírito, as regiões celestiais, com o que ele vê aqui. E não há nada que se compara. Você vai dizer, mas irmão Bernardo, eu não tenho outro parâmetro. Eu tenho que comparar as coisas que Deus fez com o que eu sei. Não. Porque Deus lhe deu o Espírito Santo. E ele não tem a visão deste mundo. Ele não enxerga as coisas como o mundo enxerga, como o homem natural enxerga. Ele enxerga as coisas como são. Verdadeiras. O homem natural, em razão do pecado, não enxerga nada direito. Este mundo que você vê, as situações em que nós vimos todo dia, isso não é verdade. Não é como Deus criou o mundo para o homem. Quando Deus criou o mundo, Ele criou um mundo perfeito, onde não havia corrupção, distorção, deformidade, incredulidade, inverdade, mentira, nada disso. Era perfeito. Não havia nada que pudesse dar um outro sentido. Era um sentido só. Deus, homem, homem, Deus. Deus, homem, homem, Deus. E o homem que nasce em Cristo Jesus, ele tem que passar por essa concepção. Ele tem que entrar nesse tipo de vida. Uma vida, um mundo totalmente diferente, restaurado. Onde ele não compara as coisas do Espírito com o que ele vê e diz, isso é maravilhoso. Não, irmão. Ele compara as coisas espirituais com os espirituais. Como é que eu faço isso, irmão Bernardo? Realmente não é tão difícil. Só que é uma necessidade de dar a você tempo. Ou seja, você tem que ter tempo com Deus no Espírito e na Palavra. Para que o que Deus te mostra agora, Ele pode comparar com outros que Ele já te mostrou no Espírito e vai criando ou formulando um quadro maravilhoso da verdade, da nova condição que você tem em Jesus Cristo. Certamente você lembra de ouvir o irmão Dave Robertson dizer uma coisa assim. Olha, eu estava lendo Efésios, eu não sei que livro, mas vamos dizer Efésios. E eu cheguei e disse, puxa, mas eu li esse versículo centenas de vezes e só agora que eu entendo. Então ele disse, por que é que só agora eu entendo? Porque eu precisava de outras verdades, primeiro, para poder dar luz a esta verdade.
A operação do Espírito Santo em nós, e principalmente naquele tempo que nós passamos a sós com Deus, é muitíssimo importante porque é construtiva. Não é, o Espírito Santo não ensina você verdades soltas. Quer dizer, uma balinha doce aqui, mais uma coisinha ali, um flu-flu para lá e um sorvete ali. Não é assim. Ele tem um objetivo. O objetivo dele é revelar Cristo em você. Quando ele diz revelar Cristo em nós, em Colossenses 1:27, ele está dizendo, eu quero revelar o que Cristo já fez em você. O que ele fez por você. Compreende? Então, o tempo que você passa a sós com Deus, eu preciso reafirmar. Todo momento livre que você tiver, e mais algum. Quando eu falo mais algum, que às vezes você precisa fazer tempo livre. Todo tempo livre que você tiver, passe orando no Espírito e meditando na palavra. Não importa que seja em casa ou seja aqui, não importa o local, mas é necessário que você dê tempo e condições ao Espírito para ele ir construindo a verdade em você. Compreende? Eu sei que isso é tão difícil às vezes, mas isso é uma glória para você, porque Deus vai lhe tirar de um monte de coisas que nós vamos ver na frente. Então, a razão por que muitas pessoas não entendem a palavra, a razão por que muitas das vezes nem nós entendemos direito a palavra, é porque estamos procurando aplicar a nossa cabeça, a nosso entendimento natural a coisas que são... Você sabe que aqui tem muitas culturas diferentes. Vamos só pegar por exemplo. Nós temos a cultura brasileira aqui. Se você vai num índios, uma tribo de índios na Amazonas, eles estão no Brasil, mas a cultura deles é diferente e nem a linguagem deles vocês não entendem. Eu tive uma experiência muito forte com isso, com índios machacalis, que moram no norte do estado aqui. O mundo deles é tão diferente. Diferente. Nem a mesma linguagem eles não têm. É uma cultura outra. E se você vai lá, no meio da tribo dos índios, na maloca dos índios, e leva seu micro-ondas, e leva mais algumas coisas daqui, e procure viver como você vive aqui, você vai morrer de fome. Já experimentei uma vez, não levando micro-ondas, mas é outra coisa. O que eu estou lhe dizendo que, se nós procuramos entender as coisas de Deus com a nossa mente, nunca vamos entrar na plenitude deste mundo que o Espírito Santo nos dá. Dá para entender? Eu estou procurando estimular você e mostrar a vocês que você tem uma condição de vida em Deus que é muito superior. É diferente de qualquer coisa que você vive por aqui. De forma que, para podermos entender o mundo espiritual que Deus nos deu em Jesus Cristo, temos que mudar muita coisa. E principalmente a nossa maneira de enxergar as coisas, ouvir as coisas e pensar nas coisas. Ele disse, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem entrou no pensamento do homem o que Deus já fez, já preparou para os que o temem, que o amam. Então você precisa ver de forma diferente. Você precisa ouvir de forma diferente. E você precisa pensar de forma diferente. E a partir desse momento, eu vou começar a mostrar a você como é diferente. Passa para João capítulo 4. João capítulo 4. É Jesus que está falando com a mulher da Samaria. João 4,
21. Lembra-se que eu estou passando com você na sequência dos versículos que o Espírito Santo me mostra. Pode ser que nossa mente natural este seja meio solto, mas no Espírito é muito correto. João 4, Jesus ensinou assim. Versículo 21 em diante. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 23. Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, e eu quero ser um desses, você pode ser o que quiser, mas eu quero ser verdadeiro adorador. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Há uma terrível e tremenda falha no mundo cristão, nas igrejas de hoje. A pobreza do ensinamento da verdade é de tal modo que as pessoas ainda imaginam e são incentivados a ir procurar bênção em Israel, ou na Coreia, ou em Fátima, talvez, ou em Meca, quem sabe, em Tulsa, ou na igreja, ou no santuário, ou na Inglaterra, ou onde quiser. Ou seja, uma coisa que sempre eu fico assim meio imaginando. Quando estou em Portugal, os irmãos que têm mais recursos procurem Deus na Inglaterra, vão para Walsingham. Enquanto os ingleses, quando eu estou lá, vêm para Fátima para procurar Deus em Portugal. Quer dizer, imagina como é que Satanás dá uma corre-corre para as pessoas. Um pastor me ligou essa semana passada e disse: irmão Bernardo, eu estive com o irmão Cho na Coreia e recebi uma revelação maravilhosa. Que gasto de dinheiro, que gasto de tempo ir para a Coreia para receber uma revelação, quando você pode receber uma revelação bem no seu lar, aqui em Belo Horizonte, pelo Espírito Santo. O mundo espiritual não é uma questão de local, de lugar, nem de postura física. É questão de espírito e de verdade. Não importa onde você estiver, pode ser num carro, pode ser no campo, pode ser no seu quarto, pode ser onde for. Mas naquele lugar, naquele instante, quando você eleva o seu espírito a Deus, você está sendo um verdadeiro adorador. Você não fala nada, mas, Deus. O lugar pode ser muito ruim, mas você não está naquele lugar. Você está no Espírito, entende? O mundo espiritual que Deus preparou para nós é uma condição interior, algo dentro de nós. Temos de fugir da ideia, do pensamento de local físico. Tira a ideia de físico, de local da sua cabeça. E entenda que é condição do seu interior, condição do Espírito. Outro dia um irmão me perguntou: irmão Bernardo, o que é o seio de Abraão e o inferno? Vamos ver o que Jesus disse. Lucas capítulo 16. Lucas 16.
Eu vou ler a partir do versículo 19, quando os irmãos acharem o lugar. Lucas 16, 19. Lembra-se que eu estou procurando mostrar a vocês que tem que fugir de ideia de local físico e entender condição de espírito. Lucas 16, o versículo 19. Lucas 16, 19. Eu sei que algumas versões têm palavras um pouco diferentes, mas o teor é o mesmo e não importa. Uma coisa que eu achei muito interessante, tem tanto diferente versão de Bíblia, só que eles não conseguem fugir da verdade. Esse que é bom. Versículo 19 de Lucas 16 diz: Ora, havia um homem, isso não é uma parábola, isso é um fato, Jesus está contando. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Observa que o certo mendigo tinha nome, o rico não tinha. o pobrezinho foi reconhecido diante de Deus, mas o outro era só um rico tal. Chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Agora isso é importante. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então os dois morreram. E no Hades, ou no inferno, ergueu-se os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós, é uma coisa intransponível. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Eu vou falar disso ainda, mas olha Hebreus, o capítulo 3, acho que é, versículo 2, ou 2, 3. Hebreus, deixa eu ver se eu acho. 2, 3. Hebreus 2, 3, olha lá. Lembrando do que nós acabamos de ler, o escritor diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmado dos que o ouviram. Eu disse que para entendermos o mundo do Espírito, o mundo espiritual, é necessário largarmos
a concepção local e verificar que estamos considerando condição do Espírito. É muito importante que nós entendamos agora que você determina, observe o que eu disse, determina ou estabelece a sua condição para toda a eternidade agora. É agora, durante esta vida, que você determina se você vai passar a eternidade descansando na sua fé, que é o seio de Abraão, ou em perpétua tormento no inferno. Eu sei que pessoas hoje na igreja não gostam de pensar nisso. Mas por quê? Porque eles querem viver de qualquer jeito. Você pode viver como quiser. Só que você está estabelecendo a condição do seu espírito agora. O homem rico não pensava que tinha uma eternidade. Ele não imaginava isso. Ele imaginava certamente que a vida dele ia parar ali ou continuar toda a vida, eu sei. Mas não foi assim. Não foi assim. Foi um tremendo choque para ele quando naquela condição de tormento ele descobriu que não tinha jeito de sair. Ele tinha estabelecido a sua condição eterna. Graças a Deus eu já estabeleci a minha. A minha é uma condição de salvação. A sua também. Se nasceu em Jesus, você já estabeleceu a condição que você vai viver para a eternidade. Agora, o que eu estou procurando hoje é mostrar a você que é essa condição. Aqui se vê que é uma condição perpétua. Uma condição que dura para a eternidade. Ou descansando, ou isolado de Deus. A opção é nossa, eu sempre falei. Todos os homens são convidados a entrar nessa vida. Vida maravilhosa que não tem fim. Mas nem todos entram. A festa é feita. Participe. Agora, que choque foi para aquele homem quando ele descobriu que não tinha nenhum recurso de alívio. Ele disse, se fosse só um pouquinho de água na minha língua. Mas Deus disse, não tem jeito, filho. Há um grande abismo intransponível entre lá e cá. Saiba que não há mudança de condição. A condição do seu espírito é para a eternidade. E quando esse homem descobriu que não havia mais recurso, ele lembrou dos seus irmãos. Volta para Lucas 16 agora e vê o que ele falou. Que é muito triste. Versículo 28, ele disse, 27, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai. Ou seja, se ele não pode vir para aqui, manda para os meus irmãos. Pois tenho 5 irmãos lá, para que lhes dê testemunho. Observa o quê? A fim de que não venham também para este lugar de tormento. Não há recurso depois. É agora. É agora
que nós somos convidados a viver numa nova condição que Jesus chamou de não do mundo. Que tipo de mundo, então, é este mundo nosso? O mundo do homem espiritual. O mundo daquele que nasceu em Cristo Jesus. Que tipo de mundo que é? Eu disse que é uma condição que não está preso a nenhuma situação física. Eu mostrei, pelo ensinamento de Jesus, aquela mulher de Samaria, que não é ir lá ou cá ou outro lugar. É o mundo do nosso espírito, a verdadeira adoração. Por isto Jesus disse o que ele disse em Marcos 11, 22 e 23, que foi o próximo versículo que Jesus me mostrou. Marcos 11, 22 e 23, Jesus disse assim. Não, vamos ler. Marcos 11. Eu preciso chegar ao fim rápido, porque o tempo passa. Marcos 11, 22. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu quero que você pare um instantinho nisso aqui. Para muitos cristãos, isso é uma aberração. É impossível eles entenderem este versículo, porque aplicam a mente natural. E dizem, olha a monte ali, gente. Eu não acredito que se eu disser a esse monte, lance-se lá no mar de Vitória, lá no Espírito Santo, que ele vai e vai para lá e cair no mar. Eu concordo com você. Eu não entendo isso aí. E quem aplica a mente natural a essa verdade não vai entender nunca. Mas lembre-se que Jesus está falando de fé e de coração. Ou seja, da sua confiança em Deus aqui dentro, no seu espírito. E na sua vida cristã, na sua vida em Deus, aparecerão muitos montes, muitos problemas e dificuldades que você não sabe resolver. Mas Ele sabe. Então Ele está dizendo, não olhe o físico, olhe o espírito aqui dentro, porque eu movo aqui. Eu que vou trabalhar no seu íntimo. Tende fé em Deus. E fala conforme o seu espírito, não conforme a sua mente. Agora olha Romanos, o capítulo 8. Parece que alguém está chegando ali, não sabe de hora ou tem dificuldade. Irmãos, eu quero sempre começar na hora. Então, se você chegar tarde, eu vou começar na hora sempre. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Mantenha sua mão nesse versículo e olha Gálatas 5 comigo, e eu vou ler os dois juntos. Gálatas 5, 1. Vamos lá. Gálatas 5, 1, o apóstolo está exortando, dizendo, Gálatas
5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Agora eu vou ler Romanos 8:1 de novo, 1 e 2, e Gálatas 5:1. Juntos, tá bom? Para vocês ver se começam a entender o que eu estou lhe dizendo. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. O que quer dizer andar segundo o Espírito? Viver segundo a orientação do Espírito, o que o Espírito te mostra, irmão. Isto é libertação, isto é liberdade. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Repita, livrou. No passado, entende, irmão? No momento que você aceitou Jesus por seu Salvador, você foi livre. Libertado de toda a pressão e coisa que possa lhe atrapalhar fisicamente. Quando eu falo fisicamente, eu digo o mundo físico, o mundo ao redor. Então, Gálatas 5 diz, então, irmãos, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Não precisa passar esses versículos agora. Em Marcos 1, versículo 15, Jesus está anunciando o seu ministério. E ele aparece na Galileia e diz assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Por que ele diz que o reino está próximo? Ele não estava querendo dizer apenas que ia se cumprir. Ele disse, está próximo. Ou como ele disse em Lucas 17, ele disse que o reino de Deus está dentro em nós. A vida, o mundo, o ambiente do cristão é aqui, dentro de você. Você é em Deus o que você é por dentro, não o que aparece. Quando Jesus falou do reino, ele disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Você vai ler isso em Lucas 17, 20 e 21. A maioria dos cristãos hoje cuidam do exterior. O meu comparecimento na igreja, o que eu faço, as minhas boas obras, etc, etc. Para que os outros vejam. Isso como fariseu. Jesus disse dos fariseus que eles pensam que vão fazer as suas esmolas na esquina da rua para todo mundo ver. Eles recebem o seu galardão. Você não vai pensar no exterior. Se você quer que todo mundo veja você já recebeu. Todo mundo viu, pronto. O que você está queixando? O galardão está aí, já recebeu na hora. Não demora nada. Mas aqui que é no exterior, meu irmão, é um outro 500. Compreende? Porque o que você é por dentro. Jesus disse que aquele que passa tempo com Deus em secreto, em oração, Deus o recompensará diretamente. O que você é por dentro há de perdurar eternamente. E aqueles que, disse Daniel, aqueles que trazem muito a salvação, brilhará eternamente no céu, eternamente no céu. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesses versículos romanos e em Gálatas, ele está dizendo, irmãos, Jesus livrou você de um mundo de terror.
livrou você de muitas circunstâncias terríveis. Assim, não se mete mais lá. Você vai se permanecer firmes para que o reino de Deus possa desenvolver em você. Agora, deixa eu dar a você 2 quadros apenas da diferença que Deus fez para você. Da diferença que é este mundo do Espírito. E eu vou para Salmo 103, mas eu não vou lá onde vocês estão pensando. Salmo 103, que os irmãos sabem que eu gosto muito desse salmo. Ainda que eu não entendo bem a ele não, viu? Tem muito mais coisa para mim aqui. Salmo 103. 103, o versículo 10. Obrigado. Pode ligar todos os dias. E esse sol atrapalha. 103, 10. Essa Bíblia diz não nos tratou. A minha Bíblia direito diz não nos trata no presente, segundo os nossos pecados. Que mundo é este, gente? Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois, verifica, meu irmão, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quando iniciei, eu falei com vocês que eu ia falar de coisas sem limite. Agora, onde está o limite do céu? Ele disse que a sua misericórdia para conosco, o perdão de Deus, é tão grande quanto a terra do céu. Outro dia eu assisti um foguete subindo para rodear a terra para aquele negócio dos russos. Em 9 minutos ela viajou 400 quilômetros e só chegou lá. Mas se você for viajar e viajar nessa galáxia nossa, levaria milhões e milhões de anos. E isso não é o céu ainda. O que eu quero lhe dizer, a nossa mente jamais possa compreender a grandeza da abundância, da riqueza, da graça de Deus. É muito acima da nossa compreensão natural. Pobre homem que procure entender isso aqui. Ele disse, quanto dista o Ocidente do Oriente, assim ele afastou de nós as nossas transgressões. Eu te pergunto, onde é que você vai achar o seu passado, as suas transgressões? Não vai achar nunca. Se eu viajar para o Japão, eu vou para o leste. E quando estou no Japão, o leste continua lá para lá. Se eu vou aqui para Peru, Bolívia, ou sei lá, eu estou para o oeste. E quando eu chego lá, o oeste está para lá. Ou seja, ela não se encontra nunca. Graças a Deus, você nunca vai encontrar com seu passado, porque ele afastou de você a sua transgressão. Qual é o limite, irmão? Você está começando a entender o que eu quero estimular você a ver, que as coisas de Deus não são entendidas aqui, eles são sentidos no seu espírito. Mas não há só isto. Vem mais uma coisa em Salmo 103. Verso 17. Não, 13, perdão. 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Mas Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó
Tenho meu irmão engenheiro aqui. Eu não sei se ele constrói com pó. Você já procurou empilhar pó? Fazer uma estrutura de pó? Essa é a nossa estrutura. Somos feitos de pó. Que coisa! Mas este Deus pensa em nós. E Ele deu de nós o seu Espírito Santo para começar a abrir o nosso entendimento do nosso espírito para compreender a grandeza do amor e da graça de Deus. Mas continua, versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardem o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Preste atenção. Antes do tempo, teve a eternidade. Depois Deus fez o sol e a terra e fez tempo. Manhã e noite foi o primeiro dia. Manhã e noite o segundo dia, lá em Gênesis. Então Deus estabeleceu o tempo para o homem. Mas vai terminar esse tempo e vamos ter a eternidade. Agora observe. A graça, a misericórdia, o amor de Deus para você foi lá na eternidade. Antes que Deus instituiu o tempo, Ele foi misericordioso para com você. Ele já tinha um plano para a tua salvação. Você diz, mas irmão, eu não existia. Não tem nada que não existia na mente do nosso Deus, no coração do nosso Pai. E então, antes do tempo existir, Deus foi misericordioso para com você e preparou para enviar Jesus Cristo para salvar você da perdição. E depois do tempo acabar e entrarmos na eternidade no futuro, Deus continuará misericordioso para com você. Ou seja, a sua misericórdia é tão grande, é tão maior do que podemos entender, que Ele estende da eternidade à eternidade. Perpetuamente, Deus ama você. Você pode querer, talvez, não sei, se afastar de Deus, do seu amor e da sua graça. Mas eu quero lhe afirmar, conforme a palavra, que nunca, nunca, nunca Deus há de largar você. Deus nunca deixará você. Se fosse existir, em algum momento uma separação entre você e Deus, a separação é da sua parte, não de Deus. Pois Ele te ama da eternidade. A eternidade, a sua misericórdia para com você. Por que estou falando esses versículos? Porque eu estou dizendo que o mundo do seu espírito, o mundo do homem espiritual é sem limites. É neste mundo que você precisa viver. Olha Romanos agora, 6. Eu vou ver se eu termino rápido. Depois, Romanos 6. Mas há um limite de que a gente entende, né? Do nosso entendimento. Romanos 6 agora, eu vou ler daqui um instante 4 e 5. Mas antes que eu leio isso, volta para o início da nossa conversa juntos. Que você sabe, isso é apenas uma conversa que estou tendo com você. Eu disse, quando nós lemos em Efésios, que Deus em Cristo Jesus nos ressuscitou. Mas há um limite de que a gente entende, né? Do nosso entendimento.
Romanos 6 agora, eu vou ler daqui um instante 4 e 5. Mas antes que eu leio isso, volte para o início da nossa conversa juntos. Que você sabe, isso é apenas uma conversa que estou tendo com você. Eu disse, quando nós lemos em Efésios, que Deus em Cristo Jesus nos ressuscitou. Ou seja, nós não somos como éramos antigamente. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, pense bem comigo agora. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, qual era a condição dele aqui no mundo? Ele entrava no lugar, as portas todas fechadas, e ele apareceu no meio dos irmãos. Ou seja, ele, como pessoa ressuscitada, não era sujeito ou limitado a nenhuma condição física. E o seu espírito é assim. Você não é limitado ou restrito a nenhuma condição física quando você vive no espírito. O seu espírito foi libertado. Ou seja, você foi ressuscitado em Cristo Jesus para viver livre de toda limitação. Por isto que a pessoa no seu pequeno quarto, ou no seu carro, que abre o seu coração a Deus, está imediatamente em contato com o Altíssimo. Não há limites físicos. Você não tem que ir para Roma, ou para a Inglaterra, ou não sei onde. Entende? Não é ir orar no monte, não. Orar onde você está. Agora, então, precisamos considerar um pouco melhor o que é a condição de pessoa ressuscitada. Olha agora Romanos 6, então, 4 e 5 eu vou ler com vocês. E depois eu vou no capítulo 7, versículo 6. Eu vou ler juntos eles, tá? Então prepare aí. Romanos 6, 4, 5, depois capítulo 7, versículo 6. De sorte que fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Observe, novidade de vida, ou seja, uma vida totalmente diferente. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Capítulo 7, versículo 6. Agora, então, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito. Durante toda a nossa trajetória aqui na Terra até o presente momento, todos nós fomos presos ou retidos na concepção da nossa mente, que aqui é chamado a lei da morte e da corrupção. Isso tem deformado todo o nosso entendimento de Deus e da sua igreja e da verdade da palavra. Mas quando nós aceitamos Jesus, nascemos de novo, inicia um novo processo. Ao invés de sermos dominados por isso aqui, começamos a voltar a atenção para o nosso coração, para o nosso íntimo. E agora, irmão, você precisa prestar atenção, porque o Espírito Santo somente fala no seu íntimo, no seu coração. Ele não fala na mente, ele não vai dar a você boas ideias. Ele implanta a verdade em você.
E agora, então, nós morremos para aquilo em que fomos retidos novamente. Para quê? Para vivermos em novidade de espírito. Preciso entender isso. Essa novidade do espírito. Por isso Jesus disse o que ele disse em Marcos 11:23, quando ele disse, se tiver um monte na sua frente, então você vai simplesmente se livrar dele. Eu vou dar um salto agora para voltar novamente para Salmo 103. E o resto vocês vão ver no pequeno livro, este texto chamado O Mundo Espiritual. Salmo 103 de novo. Eu fico tão entusiasmado com essas coisas que eu perco tempo. O que é que eu vou dizer agora? Verifica. Eu vou voltando para trás um pouquinho. Já falei com você que o mundo do homem espiritual, o mundo do seu espírito, não é limitado pelo mundo físico. Seja qual for a sua condição natural, você tem uma abertura no seu espírito para o Altíssimo. E isto criou uma nova condição de vida, o que Paulo chama aqui de novidade de espírito ou novidade de vida. Ou seja, a vida do homem que ressuscitou-se com Cristo. E que Deus fez sentar nas regiões celestiais para desfrutar de toda sorte de bênção. Agora, Salmo 103 nos dá uma ideiazinha dessa toda sorte de bênção, no versículo 3 em diante. Sendo que os irmãos não sabem essa aqui, eu vou ler novamente. Salmo 103, 3 diz: Ele, o seu Deus, te perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição, da cova, e te coroa de benignidade, ou misericórdia e graça. Quem enche a tua boca de bens, ou se farta de todo bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Regiões celestiais em Cristo são uma condição de vida onde você, cristão, aquele que vive na palavra, você é perdoado de todas as tuas iniquidades. Por isso que não há nenhuma condenação para você. A condição de vida que você tem dá a você a condição em Deus de viver totalmente livre de enfermidade. Porque você é pessoa sarada. Você é pessoa redimida, ou feito livre de toda sorte de domínio de Satanás. Paulo disse, o pecado não terá domínio sobre vós. Você, como cristão, é coroado de graça e de misericórdia. Satanás não pode fazer nada contra você. Lembra que Salmo 90 diz, a sombra do Onipotente está sobre você. Você, como pessoa livre em Cristo Jesus, é farto de bem. Por isso que o salmista disse em Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor. Por isso, meu irmão, por isso, nada, absolutamente nada me faltará. Esta é a condição
que o homem, o espiritual, tem em Cristo Jesus. Eu procurei aqui agora começar a dizer para você que não importa a sua circunstância, não importa a condição que está ao seu redor, você não é do mundo, Jesus disse. Jesus disse para os discípulos, vós não sois do mundo, como eu também não sou do mundo. Jesus não era limitado por nada. Ele foi ressuscitado e ficou livre. Você também foi ressuscitado, ficou livre se quiser. O problema é querer, não. Irmão, mas eu quero. Como é que você vai poder viver nisso aqui? Disso não continuar sendo apenas uma teoria que o irmão Bernardo está explicando, mas se torna uma prática, uma realidade em sua vida. Como? Passando tempo para fortalecer o seu espírito, enchendo-vos do Espírito Santo, orando em línguas. Este tempo constrói em você um novo mundo, que Paulo diz que é de toda sorte de bênção, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como pessoas ressuscitadas. O seu mundo, o mundo do homem em Cristo Jesus, não tem nada a ver com a sua circunstância. Você é livre. Ele nos libertou. Em Colossenses 1:13, Paulo diz, Ele nos livrou ou nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você não está neste mundo. Fisicamente você está andando por aqui, mas não é isto que rege a tua vida, pois o que rege a tua vida é o teu espírito. Que Deus nos ajude para que possamos ter o nosso espírito fortalecido. Eu sei que é muita coisa de uma vez, mas tira os limites, pois tudo é completo em Cristo Jesus. Jesus disse, vinde, tudo está pronto, tudo está preparado. Como é que você saber o que a mesa tem? Como você vai saber o que foi preparado? Orando no Espírito, porque assim Ele revela para você. Mas nunca você vai chegar lá aplicando a mente. Deu para entender um pouquinho? Senhor, agradecemos a Tua graça, Teu amor. Essas verdades são tão grandes, Senhor, que nós temos dificuldade de entendê-las. Mas estamos resolvidos que vamos ouvir de Ti. Vamos ver como o Espírito vê, ouvir como o Espírito fala e vamos pensar como Deus pensa, para que possamos viver de fato e ser testemunha da Tua grandeza na terra e glorificar o Teu santo nome e viver na liberdade em Cristo Jesus como pessoas ressuscitadas. Aceita os nossos agradecimentos por Tua graça e todo o Teu amor para nós, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Para saber mais, acesse www.verdadeviva.org.br. Envie sua dúvida, sugestão ou pergunta para minister@gold.com.br ou ainda por carta para a Caixa Postal 51, CEP 30-123-970, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais.